E se eu lhe dissesse que da mesma forma que você tem um signo normal, como Áries, Touro, Gêmeos, e que você tem um signo chinês, como cavalo, serpente, etc., você também tem um signo africano, você tem um signo que rege sua vida em diversas fases. Seu Babalaô não disse? Seu olhador de búzios, aquele que joga búzios para você, nunca falou? Então, se ficou curioso, esse vídeo aí é para você. Vem com a gente. Eu vou te contar como foi essa história de eu procurar saber mais a respeito desse signo africano. No ano passado eu tive um problema muito sério, finais de março e entrando em abril. Eu tive um problema que pareceu virose e que aí fui na UPA, fui no médico. E quando ele viu a situação, que eu estava numa situação terrível, eu estava perdendo peso todos os dias, não sentia mais o cheiro de nada, nem o gosto de nada. Pior, quando eu passava pela rua e chamava meu nome, eu não sabia que era comigo. Já leu o livro O Poder do Hábito? Pois é, eu sabia chegar em casa, ir no banheiro e deitar. Então era isso que eu sabia. Mas eu não conseguia saber mais nada. E o médico falou, olha, isso aí pode parecer virose, mas não é. Todo mundo tem uma virose, cura em 7 dias e não fica nesse estado lastimado. Foi o que o médico me disse. E eu passei do final de março e adentrando abril por essa situação terrível. Eu já tinha tido SARS-CoV no ano anterior e não tinha ficado daquela forma. E aí, eu também não tinha família. Meu passarinho entrou em contato com minha irmã evangélica, mas a minha irmã evangélica, mesmo sabendo, passarinho dizendo para ela, depois de buscar encontrá-la de todas as formas e dizer que estava distante, como vendedora, estava no outro estado, minha irmã evangélica em Cristo não tem por mim o amor que eu penso que tinha. Quer dizer, eu nunca nem pensei. Sendo a verdade, os crentes não gostam muito de mim. E tem motivos. Tem motivos. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, eu era da igreja adventista, e o pastor falou, oremos. E quando nós começamos a orar, eu fechei um olho e abri o outro, assim. Quando terminou a oração, todo mundo ia saindo, o pastor disse, o senhor fica. Eu fiquei, ele disse, por quê? O senhor estava orando com o olho fechado e o outro aberto. Eu disse, porque está escrito, orai e vigiai. Como é que a gente pode orar e vigiar com os 2 olhos fechados? Sinceramente, eu não acredito que os pastores gostassem muito de mim. Tem uma irmã aqui, a irmã Margarete, que logo no início, eram poucas mesas, agora ficou chique, lá virou um templo, uma igreja, mas ela não botava hino de forma nenhuma. E eu me lembro que eu chegava lá, pedia meu almoço normal e pedia ovos. E aí enchia de gente, ela trazia meu almoço, como nós dizemos aqui, puro, e eu ficava esperando meus ovos. Em dado momento eu dizia, irmã,
Aí ela, opa, eu digo, meus ovos. Então, todo mundo olhava. Irmã, meus ovos. Aí ela ia pegar meus ovos, mas eu tenho certeza que alguém falou, esse camarada tem brincadeira de mau gosto. E não era mau gosto, é porque eu não me dou bem com o evangélico mesmo. Eu me lembro do outro irmão, que quando ele se batizou, ele passava por mim e eu dizia, já vai, irmão, pro culto orar? Ah, vai pro culto orar, e ele não gostava. E ele passava, eu digo, atrás do Senhor, irmão. Aí o irmão dele disse, olha, ele não gosta não dessas coisas, dessas brincadeiras que você faz com ele. E ele é agressivo. Eu digo, mas não pode, né? Não pode, porque ele é irmão. Só que eu não esperava que ele estivesse saindo da igreja. Um dia ele passou com o pastor. E eu digo, já vai, né, irmão, pro culto orar. Aí ele ficou nervoso. Ele grande. E tentou me pegar no meio da rua. E o pastor, calma, irmão. E eu corri, eu tive que correr batendo com os pés na bunda mesmo assim. Em relação a evangélico, eu sou completamente ridículo. Eu sou chato e não acredito que gostem de mim. Pois bem, eu fiquei numa situação lacrimosa, assim, terrível. Como diria minha amiga Maria, excomungal. E é claro que as irmãs em Cristo, principalmente a irmã com quem meu passarinho entrou em contato, queria mais que eu batesse as botas. E aí, eu me lembro que eu me preparei para morrer mesmo, assim. Uma noite foi tão difícil que eu me preparei para morrer. E aí, abri a porta, né? Eu digo, não, eu vou morrer tranquilo. E eu abri a porta, fiquei na frente da porta assim, abri. Eu não queria que ninguém chegasse, batesse e me acordasse. Acaba tá morto e ressuscita. Isso não é para mim. E eu acordei com o sol batendo no meu peito. E eu me levantei e falei com um amigo muito querido para ele me levar na feira de Caruaru. E o passarinho, quando ela chegava de viagem, ela vinha aqui conversar, falar com Lilith, com os deuses, por minha saúde. E esse amigo deixou o trabalho e era como se fosse meu último pedido, saiu me levando. E pra gente ir pra feira de Caruaru. Eu não conseguia mais dar um passo sem nenhuma pessoa. E foi aí que tudo aconteceu. Um pai santo me viu passando, um babalaô, entrou em contato comigo, veio até minha residência, jogou os bolhos e disse, isso é uma possessão. Eu digo, vou morrer. Ele disse, se tiver liso, vai sim senhor. Pois bem, eu não estava liso, peguei o dinheiro da água, luz, internet e aluguel e passei para o Babalaô. Eu nem disse a meu passarinho, a última vez que havia me visto, antes de viajar novamente, chorou e disse, não vá embora, não morra. Ela não queria que eu fosse. E eu não tinha força para dizer que não iria. Eu não tinha nenhum motivo para ficar aqui. Era assim que eu imaginava. Mas aí o Babalaô veio, preparou os ebóis, os banhos de abô. E aí eu ressurgi do nada. Eu nem falei pro meu passarinho. Meu passarinho entrou em contato com minha irmã evangélica. A irmã evangélica não veio para cá, disse que estava trabalhando, não veio. Mas quando uma sobrinha dela, da Espanha, foi lá para São Paulo, ela saiu daqui, foi para São Paulo e passou quase um mês lá. Quer dizer, na verdade, ela não se importa muito, as irmãs evangélicas, com a minha vida, também eu não me importo com a deles, né? Cada um, né, os piores inimigos são de sua própria casa, já dizia até o mestre deles. Pois bem, e aí eu tomei os abôs e aquela coisa toda e melhorei. Então passou todo o ano, né, que foi o final do ano 2023. E quando começou o carnaval, que eu fiquei em retiro espiritual, né, fiquei
na minha, na quarta-feira de cinzas, eu senti a mesma presença, aquela sombra, me rodeando outra vez. E eu fiquei, de fato, muito preocupado. E aí eu precisei fazer uma conjuração, porque eu estava sentindo que aquela coisa estava se aproximando de mim, estava me espreitando na sombra. E eu jogava um búzio, que era um búzio relacionado com um Diamond de Goécia. E eu queria saber o que era aquilo, porque, segundo o Babalaô, foi uma possessão. Mas quando eu procurava saber nos Diamond de Goécia, nos 72 Diamond de Goécia, qual dos Diamond fez aquilo, não era revelado. Não, nenhum dos Diamond de Goécia se responsabilizava por aquilo. Então, na conjuração que eu fiz a Samael, Samael disse que o segredo estava na Toca do Morcego Pampa. A Toca do Morcego Pampa era a casa que eu morava, no fundo da casa da minha irmã. E lá eu tinha um baú, e dentro desse baú eu tinha os segredos contados por Mãe Lourdes de Oxum, Azariladê, Olofé Mãe Lourdes de Oxum. E aí quando eu abri o baú, as páginas amareladas saltaram aos meus olhos, e eu peguei aqueles cadernos, aquelas páginas, e se referiam justamente ao jogo de búzios. Que são 16 caídas multiplicadas várias vezes. E Mãe Lourdes, quando eu visitava a sua residência do ano 2000 até 2006 mais ou menos, levava uma cerveja, levava cigarro e tudo, e ela me dava seus segredos que eu notava. E aí depois, por curiosidade, eu tinha mandado buscar um livro sobre Odus, e falava justamente sobre o mapa astral dos orixás. Inclusive, para você que quer saber o seu mapa astral dos orixás, porque são 16 caídas, são 16 Odus. Você deixa aqui data de nascimento, e eu digo para você na resposta qual é o seu Odu, qual é o seu signo. Eu não vou me debruçar sobre isso, eu só vou responder. Você procura na internet. Se você quiser fazer o mapa comigo, aí nós conversamos, tá? Mas é um mapa completo, seu destino completo, né? Inclusive quais são os Odus pessoais que vão reger o seu ano de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, até o ano de 2030. Não está ruim. Não está ruim. Não é? Como é que esse Odu, na sua cabeça, quais os orixás que regem ele? Aqui eu só vou responder o nome do seu signo. No caso, o signo é africano. O Odu é o signo africano. E eu digo, é tal, é Ofum, é Ossá, é Icá. E você vai procurar lá na internet como você quiser. Caso você queira o mapa completo, entre em contato comigo. Ou caso você queira o jogo de búzios, de acordo com os Odus. Então, em 1 de abril, eu estarei já pronto para fazer esses jogos, né? Estou estudando muito, estou tendo muitas aulas, né? Diego de Oxós, através de seu livro, a obra de Pierre Verger, né? Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, né? Entre outras coisas que a gente vai se aprofundando para estar pronto para isso. Deixando bem claro que eu não sou, vocês estão vendo que eu sou hétero, né? A maioria dos pais santos é franco, e eu não sou,
Então eu me distingo diferente, eu sou um sacerdote luciferiano. E através do jogo de búzios eu descobri o possessor, o nome do possessor. E porque ele me gira sempre todo início de ano. É interessante você saber disso, que esses odus, eles podem provocar a morte súbita. Eu estou falando do seu signo, né, da maneira como ele interfere na sua vida amorosa, física. Então, abortos, morte súbita, desgraça, falência financeira, enfermidade, cirurgia. Tem uma menina aqui iniciada, ela é de Irossum, e Irossum tem a ver que a cabeça carrega o corpo. Ela é uma pessoa muito inteligente, sabe muito, não aplica nada na vida. Isso é de Irossum, o signo dela é de Irossum. E assim, ela em relação ao corpo, parece que ela não se dá muito bem com o corpo. Uma vez ela pegou um celular, ela pegou um celular caríssimo, e ela botou aqui, botou assim debaixo do braço e pediu para ver um sapato na loja. O camarada foi e deu o sapato, ela soltou aqui do celular. Outra vez ela vem aqui, eu sempre coloco um assento na cadeira assim para ficar mais fofinho, né? As cadeiras de madeira, de lei. E ela foi simplesmente, ela colocou o assento em cima da mão e sentou em cima nele. E ela fez uma cirurgia, e nessa cirurgia, simplesmente, ela foi tirar aquele cerume que fica, né? Ela tinha feito uma lipo. E em vez de ficar no hospital só 15 minutos, ela ficou 45 dias na Unimed. De Irossum, né? Porque é só a cabeça, o corpo não tem como se fosse valor. É muito estranho quando o signo seu, porque são 16, repito, e tem a ver com uma data de nascimento, como esse signo influencia toda a sua vida. Então o que aconteceu? Quando eu soube desse possessor, que não era nenhum daimon de Goécia, mas uma coisa vindo dos antepassados, relacionado mesmo com coisa afro, quimbanda, essas coisas, aquele daimon, aquele demônio, é uma coisa que vem da parte lá de Exu. É Iku, a morte. Babegum, uma coisa que se apossou mesmo da cabeça, de tudo. Eu sentia dores no corpo e não conseguia sequer raciocinar. Eu tenho aí a sacerdotisa da casa, que ela é uma pessoa maravilhosa, batalhadora, mas quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, entra em depressão. O signo da cabeça dela, o Sá. Então, eu não sabia disso, porque quando eu me envolvi com uma coisa luciferiana, toda a minha história é com Daimon de Goécia. E há essa outra parte que influencia nós, todos brasileiros, leia-se Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, leia-se Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, leia-se a obra de Ana Maria Farelli. Nós todos somos descendentes desse caldeirão, dessa mistura de raça que é o negro, o branco, o índio. Então, aí surgiu o cafuso, o mestiço, o escambau. E nós trazemos muito da ancestralidade dos negros, considerando que nós tivemos em nossa árvore genealógica, nem que seja um índio ou um negro. E isso aí vai passando para a gente. E essas cobranças dos antepassados, nada a ver com demônio, nada a ver com Daimon de Goécia, né? Mas com essas coisas referentes à prática de feitiçaria que os nossos antepassados necessitavam. Hoje a maioria dos negros estão na igreja, né? Igreja adventista, assembleísta, mas antes
O negro não podia entrar numa igreja. A verdade é essa, né? Jesus era para os brancos. E aí tem todo esse carrego. Tanto é que o signo de Ossá, ele é comum na maioria dos brasileiros, que é justamente essa coisa com os antepassados, essa mediunidade de bruxaria, de feitiçaria, que os nossos antepassados, uma vez tirados do seu habitat normal, né, a África, Mama África, tiveram que utilizar para que pudéssemos chegar até aqui, né? Negro é questão de resistência. Então eu descobri e comecei já a modificar a forma de vestir, a alimentação e tudo, para que esse possessor, no período dele, que é justamente o mês de março e abril, né, ele passa de banda. É como um meteoro que vem girando em redor da Terra e atinge, se não houver alguma coisa a ser feita. Então, quando você vai procurar um pai santo, o que acontece é o seguinte: o babalorixá não lhe oferece um mapa astral, ou seja, você não sabe quais são, né, qual é o seu signo, e os odus que acarretam desse orixá Oriodu, que é o ori da cabeça. Você acredita que aquela coisa só tem passagem, você não crê que está. Nenhum pai santo falou sobre isso, que está no seu nascimento, aqueles odus e como eles vão acarretar na sua vida o tempo todo, a vida toda. O babalorixá vai jogar, a maioria dos babalorixás, eles só jogam 15 minutos de jogo. E a cabeça fica vermelha, você vê que o esforço é imenso para decifrar aquilo. E eu queria saber a razão, e a razão é simples: eles não estudam. Então eles jogam muito por intuição. Em vez de falar o que os orixás falaram ali, como ele não estuda, ele não lembra, e aí simplesmente ele diz o que vinha na cabeça dele. E não é assim, não é? É uma coisa muito perigosa. Por isso que a gente vê muito o Pai Santo na fudência mesmo, né? Não consegue viver de magia, porque eu vivo exclusivamente da magia. O camarada não consegue pagar água, luz, aluguel, escambau de magia, porque o camarada abusa dos orixás. Então, se você achou interessante a história da gente, a gente vai voltar sempre, né? Você vai curtir aí, deixar o seu like, o seu comentário. Vai deixar a data de nascimento, eu vou lhe dar o seu signo na boquinha. Data de nascimento aqui eu faço, entrego para você. Vai até ser um exercício para mim. E querendo o seu mapa astral, né, dos orixás, a partir do dia 1 de abril, você já pode deixar tudo reservado, porque são muita gente que está procurando. E também o jogo de búzios dos odus, porque quem diz que faz jogo de búzios de odus, dos orixás, no caso seria a consulta no jogo de búzios, realmente deixa muito a desejar. O nosso jogo de búzios terá 1 hora de duração. 1 hora. Você vai aprender como nunca aprendeu na sua vida. Como nunca você aprendeu. E isso aí vai modificar toda a sua história. Na alimentação, na saúde, em tudo. É uma coisa, não tem preço. Nós vamos cobrar um preço simbólico. Você entra aqui em contato com a gente, viu? E deixa, já para saber, para não ficar tão ansioso para o dia 1 de abril, enquanto nós estamos concluindo o curso, para a gente fazer um trabalho de branco,
Fala, não, mas é racista. Eu digo, não posso, eu sou negro. Posso falar o que eu quiser do negro, é a minha raça. A partir de 1 de abril, a gente vai pegar aqueles números agendados, tal, e nós vamos fazer o seu mapa, que é extraordinário, é para a vida toda. O seu mapa é para a vida toda. O que a gente pode fazer é atualizar. Inclusive, a gente vai entregar o mapa para você, que é uma coisa artesanal, ou seja, feita à mão. Não vai ser aquela coisa que você botou o nome, fez cadastro e aí o computador, a página gera lá a resposta e manda para você. Não, é manual. Então você precisa entrar em contato para eu lhe explicar como é a coisa, né? Então 8193933813, repito, 81993933813 também está aqui. E você vai ter um espetáculo de jogo, de búzio. E o seu mapa é outro espetáculo. Imagina um jogo de búzio durante 1 hora, você sabendo de verdade, vai modificar a sua vida. Diferente demais de um jogo de baralho cigano, de um jogo de tarô. Diferente demais. O jogo de tarô não muda a sua vida. O jogo de búzio muda. Então, deixa teu joinha, deixa aqui o que você quer, né? Saber o seu, deixa a sua data de nascimento, né? Deixa aqui, dá o teu primeiro nome, Maria, João, do Pecinho, Epaminondas, e deixa a data de nascimento, que eu digo aí o teu signo regente, a sua cabeça. E tu procura na internet ou tu faz o mapa astral conosco, né? Tu agenda o teu mapa astral conosco, que nós só estaremos fazendo em 1 de abril, repito, ou o teu jogo de búzios. Eita!